Hip hop, em inglês, significa mexer os quadris e saltar. O hip hop é uma cultura de rua que nasceu no final dos anos 60 no Bronx, bairro pobre de Nova York, onde viviam hispânicos e afro-americanos. Mas as origens do hip hop também estão ligadas fortemente à Jamaica. Essa cultura foi desenvolvida a partir de 4 elementos: o break, o grafite, o DJ e o rap, que significa ritmo e poesia. O hip hop chegou a várias partes do mundo. No Brasil, a porta de entrada foi São Paulo, no final da década de 80. Mas hoje, na Bahia, o movimento hip hop é bastante organizado e cresce a cada dia. Mas qual é a diferença entre cultura e movimento hip hop? É bom as pessoas entenderem, porque são diferentes, mas ambos tratam da mesma coisa, que é, por exemplo, os 4 elementos do hip hop, né? Rap, break, grafite e DJ. Só que na cultura hip hop se tem o lado profissionalizante, é o artista. No movimento hip hop se lida mais com a questão da militância, do ativismo, é o arte educador. A cultura, a gente diz que é algo mundial, ela está presente nos 4 cantos do mundo, né? O movimento, ele é mais local. Hoje a gente fala, por exemplo, de um movimento hip hop baiano, que está bastante fortalecido. Todo mundo que é do movimento também pensa na questão cultural mais profissionalizante como artista. Eu não posso colocar, por exemplo, o Gabriel Pensador, cantor de rap, o Marcelo D2 no mesmo patamar que é um GOG, que é um MV Bill, que é um KLJ. Né? Os caras são, além de serem artistas, eles são militantes. Quando a gente fala em movimento, a gente fala em articulação. Né? O movimento hip hop baiano, por exemplo, articula hoje 12 cidades. Alagoinhas, Rio do Meio, Rio de Contas, Vitória da Conquista, Itapetinga, Ilhéus, Piauí, enfim, uma galera, Lençóis, né, Lauro de Freitas, isso tudo é um movimento hip hop baiano. Mas ainda assim, muita gente ainda pensa que o hip hop é apenas uma cultura importada dos Estados Unidos. O hip hop tem mesmo essa interpretação, né, que é americanizado, mas que é muito, não tem nenhuma consistência. Primeiro, porque o hip hop, mesmo as raízes, começa da Jamaica, nem é nos Estados Unidos, né? Segundo, que toda a tecnologia que é usada de samples e outros equipamentos eletrônicos, a maioria oriental é japonesa e de outros elementos. O que aconteceu é que cristalizou o movimento nos Estados Unidos, tal qual o samba se cristalizou no Brasil. Então o hip hop para a gente, desde que ele fale de elementos locais, né, não precisa ser americano ou não precisa ser estrangeiro para falar de violência, de fome, né, desde que o nosso país tem isso. E a experiência brasileira do hip hop, pelo menos eu tenho mostrado isso em várias palestras, debates, tem aproveitado muito a musicalidade nacional. Até exemplos assim que eu nem curto muito, como Marcelo D2, já é um exemplo bem claro do aproveitamento do samba, né, como base rítmica. Aqui em Salvador, quem não conhece o Quilombo Vivo não conhece o que é rap baiano, porque o Quilombo Vivo, né, rima em torno de batidas e células rítmicas do Ilê-Aê, né, da época do bloco afro, araqueto, né, trabalha com isso, e existe uma cor local muito intensa no Quilombo Vivo, na Ilha de Tolu, no Afro-Gueto, né, desde os nomes, os grupos, até a música eles fazem, né, não é nem americana e nem brasileira, ela é mundial, né, e se tiver que achar algum traço mesmo é baiana. E o movimento hip hop baiano chegou com força total à UFBA. Com o nome de Hip Hop pelas cotas, uma reação afirmativa, a reitoria abrigou na arte de MCs, que ainda do lado de fora faziam freestyle, que é a rima improvisada na hora. Assim você se joga, já fica de perna torta, tipo Garrincha, para frente eu chuto a bola. Diego, eu represento só o gueto, então preste atenção, pro playboy sou pesadelo. Vim aqui pra faculdade, mas não vou viver a verdade. Se eu mentir, não me importa, é só veracidade. Os grafiteiros também estavam presentes, com suas latas de spray em punho e com o traço de quem aprendeu a desenhar nos muros da cidade. Eles mostram que grafite não é pichação, e sim arte, muitas vezes preocupada com questões sociais, mas que ainda sofre preconceito. É uma arte subversiva o grafite, né? Muitas pessoas ainda sentem a diferença, tal, discriminam, outros já têm uma maior receptividade, mas o importante é que eles sintam alguma coisa, tenham um sentimento, a mensagem que seja transmitida através dessa linguagem artística, e a gente vai conquistando, né, cada vez mais pessoas, a partir do momento que elas param para
analisar qual é o objetivo desse grafite, qual é o objetivo dessa arte, porque as pessoas estão fazendo isso, então elas passam a aceitar melhor e assim ter um diálogo, que é a principal importância dessa atividade. Estou gostando muito do desenho da rapaziada aí. Eu estou fazendo uma crítica à história contada nos livros, né? Estou perguntando quem é que escreveu a história desse país, que é um trechinho da letra do Simples Reportagem também, que questiona, né, toda essa história contada com a realidade que a gente vive, né? Então, assim, propor a reflexão dos observadores para essa tal de história que nos é contada, né, que é um pouco diferente da que a gente vê na realidade. No Salão Nobre da Reitoria, além do debate sobre ações afirmativas, jovens do movimento hip hop de vários bairros da cidade mostravam a sua arte. Os MCs do grupo 157 Nervoso davam o recado através da rima afiada do rap. E como no movimento hip hop baiano não tem esse papo machista, duas rappers retadas mostraram que mulher sabe rimar, e bem. Mas para essa galera rimar, é preciso que o DJ esteja atento e solte as bases certas. Durante o evento, o DJ Ednilson fez uma bela performance, mas quem roubou a cena mesmo foi a filha dele, Naisha, de 11 anos, DJ de mão cheia e que deixou todo mundo de boca aberta. Essa mulher tira onda, né? Entre uma apresentação e outra, o debate continuava, tratando de questões como as cotas e as demais ações afirmativas desenvolvidas pela UFBA. Além de militantes do movimento hip hop, pessoas ligadas ao meio acadêmico estiveram presentes, como Jocélio Teles, diretor do CEAL, Vilma Reis, do CEAFRO, Zulu Araújo, da Fundação Palmares, Samuel Vida, professor da UFBA, e Nelson Maca, professor da Universidade Católica e do coletivo Blacktude. Trazer os meninos do hip hop para dentro da universidade, eu acho assim que um primeiro passo, né, assim, para a divisão, para a coletivização de um espaço que tem sido renegado, né, a todos. Então, muitos desses meninos que vêm na universidade do hip hop, mesmo que seja fazer um pequeno debate, um pequeno evento, né, muitas vezes é a primeira e a única experiência na vida de entrar numa universidade, né? A maioria deles tem uma situação muito precária, muito difícil, né? E a nossa ideia não é só trazer os meninos para a universidade para dançar, ou para grafitar, ou fazer rap. A ideia é que eles venham estudar, porque para a melhoria da negritude também precisa outras atuações além do esporte, né, e além da arte. Hip hop pelas cotas, de cara, é para afirmar a posição do movimento com relação às cotas. O movimento, pelo menos a maioria do movimento é a favor. Uma reação afirmativa, porque a gente está reagindo, né, a muitos equívocos que a gente vê com relação ao tema. Muitos. Por exemplo, achar que cota é esmola. Só entra pelas cotas quem é bom. Nós temos no Brasil 13 universidades públicas implementando o sistema de cotas. Recentemente nós tivemos uma avaliação que foi publicada, inclusive, na Folha de São Paulo, desfazendo ou desmentindo uma das alegações mais ridículas que eram colocadas pela meritocracia brasileira, que dizia que a presença dos cotistas diminuiria a qualidade do ensino na universidade brasileira. Pois bem, em alguns cursos, os alunos cotistas têm tido um desempenho melhor do que os não cotistas e, na maioria absoluta, o desempenho é semelhante. E o que é mais interessante, o índice de desistência entre os cotistas é de 6,9 e entre os não cotistas é de 13,8. Outro elemento da cultura hip hop apresentado na reitoria foi o break, a dança de rua praticada por b-boys e b-girls. O break é uma dança quebrada, né? Onde você faz um movimento fazendo cada gesto. Então você, na verdade, se eu quero interpretar, vamos supor,
A questão dos trabalhos aí, que acaba as pessoas sendo mecânicas, sendo robotizadas, na verdade. E que tem uma politização muito grande dentro desses movimentos. De você, sabe, apontar, olha, cuidado, toma atenção. De você, na verdade, descrever o outro através de algum movimento, né? O que é que ele está fazendo. Não? Eu, sendo o Miguel, eu danço mais com uma política. Eu danço no sentido de expressar o que eu quero dizer, o que eu quero falar sobre a minha identidade, o que eu quero falar sobre a questão de gênero dentro desse espaço. E através do break, o movimento hip-hop de fato tomou conta da reitoria. B-boys e B-girls dançaram em cima da mesa do Salão Nobre, simbolicamente um espaço de poder e autoridade. No final do evento, a banda Simples Reportagem, que já tem 10 anos de estrada, lançou a música Quadro Negro, que foi gravada em CD com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA. Essa música, Quadro Negro, ela faz parte do Programa de Ações Afirmativas da UFBA. E a gente quer, através desse pontapé inicial, a partir do ano que vem, 2005, criar um projeto onde a gente possa discutir mesmo, assim, uma coisa sistemática. A academia tem o seu papel, velho, junto com a comunidade. Como é que a academia, a faculdade, enfim, pode estar mais presente apoiando os projetos nas comunidades onde o hip-hop atua e como a comunidade do hip-hop e os jovens do movimento podem estar mais presentes no espaço acadêmico, entendeu? Pretos e brancos são iguais, e daí se a norma é que nem no cemitério são tratados da mesma forma.